Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Imagina se nós pudéssemos ter a oportunidade de desvendar o mistério de saber: hoje é meu último dia. Com qual intensidade faríamos para Deus o que temos o costume de fazer nos nossos dias ou no nosso dia a dia? A nossa geração precisa ser uma geração que vai viver sem reservas. E o problema é que nós estamos sempre reservando, pensando no amanhã. Mas hoje você tem a oportunidade de falar: ei Deus, eu quero viver uma vida sem reservas, porque eu sei que tudo que eu preciso você me completa, que tudo que falta em mim eu sei que vem de você. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você está preparado? Porque na visão física nós vemos aqui aproximadamente 50, 60 jovens, mas na visão espiritual eu vejo os anjos descendo e subindo, anjos descendo e anjos subindo. E sabe o que é? Um negócio esquisito, porque pode até ter alguém do seu lado meio apático, sem saber o que está acontecendo, mas eu tenho certeza que quando ela olhar de rabo de oi do seu lado e falar assim: tem alguma coisa rolando nesse lugar, porque essa pessoa aqui não está normal. Querido, não se espante nem se escandalize, isso se chama a presença do Espírito Santo de Deus, porque não é sobre quantidade. O Espírito está pairando neste lugar e já começou a ministrar sobre esta juventude. O que não aconteceu em 2024, Deus está preparando para 2025. O que frustrou em 2024, Deus está desenhando para 2025. E Ele quer saber: filho, até quando nós vamos continuar apáticos? Até quando nós vamos esquecer de glorificar pela manhã? Até quando nós vamos esquecer de glorificar para deitar? Porque eu te sustento dia e noite, eu te sustento de dia e de noite, de dia e de noite. Então, meu querido, Deus está olhando para você e preparando a sua história. Ei, meu Deus, eu tenho que falar, e como profeta eu tenho que te dizer que começa hoje. Só quem recebeu dá um glória aí, pelo amor de Deus. Coloca aí Salmos 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. O que diz aqui embaixo? E o que? E? Então vamos lá. Entrega. Não, pelo amor de Deus, crente avivado. 1, 2, 3 e... entrega o teu caminho ao Senhor. Veja bem, existem duas condicionais dentro desse versículo. Fala assim: qual, pastor? A primeira, entrega. A segunda, confia. Pode sentar aí. Entrega, confia, e o mais Ele vai fazer por mim e por você. Agora olha que legal, você já percebeu que nós temos uma enorme facilidade em falar com as pessoas assim: ei querido, confia em Deus, porque o que você está vivendo é passageiro. Confia em Deus, porque Deus está com você nessa prova. Quem já falou isso aí para alguém? Não, confia em Deus, vai dar tudo certo. Não, ei, fique tranquilo, Deus está com você. Ei, calma, vai passar. É muito fácil falar para as pessoas que vai ficar tudo bem, quando é você que está passando a prova. Agora, se invertermos o lado, você já percebeu a nossa dificuldade
em confiar em Deus quando estamos passando um período de deserto e de luta? Você já percebeu a nossa dificuldade em confiar em Deus quando está dando tudo errado? Quando se levanta um gigante contra mim e contra você? E por que nós temos essa grande dificuldade em confiar em Deus, Letícia, nos períodos de dificuldade que nós vivemos? Porque nós não entendemos que Deus, Ele não deseja um relacionamento superficial comigo e com você. Deus, Ele não deseja apenas um relacionamento baseado em superficialidade, mas Deus deseja um relacionamento profundo com você. Eu não entendi, pastor. Então o que é um relacionamento superficial com Deus? Buscar as respostas em pessoas. Se nós temos esse tipo de atitude quando os gigantes se levantam, quando as coisas começam a dar errado, nós estamos em um relacionamento superficial com Deus. Porque pessoas não podem solucionar alguns problemas das nossas vidas, mas Deus. Ir em ambientes que a presença de Deus não vai estar lá, porque eu preciso preencher o vazio que há em mim. Superficialidade. Deus está em todos os lugares, sim, mas Ele não se manifesta. Por isso que em Salmo 118:8 vai dizer: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. Esses dias eu estava conversando com a Najara e falei: olha, eu não sabia que eu era tão forte o quanto eu sou. Eu não sabia que eu era tão maduro o quanto eu me tornei. Porque pela segunda vez na minha vida, eu me encontrei em um leito de hospital dependendo de pessoas para me ajudar, porque eu não podia fazer nada. Quando eu tinha apenas 4 anos de idade, eu sofri um acidente de moto com meu pai, bati o crânio no meio-fio, fiquei internado em um CTI. Quando minha mãe chegou para me visitar, ela olhou para mim e falou: olha, esse não é meu filho, não dá para reconhecer ele. E logo ela tendo a visualização daquela imagem, o médico olha para ele e fala: olha, ele vai ficar em observação, vai ficar aqui por algum tempo, e infelizmente pode ser que venha a ter sequelas desse acidente que ele sofreu. Então muito provavelmente ele vai ter que tomar por resto da vida Gadernal e Tegretol, porque ele vai ter ataque epilético e convulsão durante a vida. Isso é algo que nós ainda não sabemos se vai se reverter, mas provavelmente não, vai fazer parte da vida do seu filho. Ou seja, uma criança de 4 anos de idade já estava sendo condenada ao fracasso por conta de um pequeno incidente. Agora fala comigo assim: não existe incidente, existe propósito. Então eu recebi alta do hospital, fui para casa durante 3, 4 vezes um dia eu desmaiava, dava convulsão e ficou assim durante um bom tempo, eu sendo medicado e as coisas não se solucionavam, até que um dia uma senhora do Saião bateu na porta da minha avó, assembleiana do Pé Roxo. Minha avó sempre foi. Ela bateu e falou: dona Janira, hoje eu vim aqui porque tem um recado de Deus para a senhora. Minha avó: então manda. Ela falou: a partir de hoje o seu neto não precisa mais de remédio. Deus me mandou aqui para dizer que ele está curado. E baseado na fé daquela mulher, da dona Janira, minha avó, ela cessou os remédios e nunca mais eu precisei de tomar, nunca mais eu precisei de acompanhamento, porque a fé está baseada naquilo que eu não vejo, mas eu creio. Fui curado, mas porque uma pessoa teve fé para acreditar que Deus iria me curar, e porque Ele enviou um profeta até aquele lugar, uma profetisa, para falar: está curado. E o tempo se passou, cresci, amadureci, e nas últimas semanas de novo eu me encontrei em um lugar que eu não podia fazer nada por mim mesmo e nem mais ninguém. Eu estava em um lugar
que me fez refletir sobre a vida em um leito de hospital. Eu estava em um lugar que homens estavam ali 100% dependente de pessoas, dependente de máquinas, dependente de enfermeiros, dependente de aparelhos de sobrevivência. E o mais triste de estar naquele lugar era analisar e conseguir ver que a maioria das pessoas que estavam ali, elas tinham ouvido falar de Jesus, mas não conhecia nada a respeito dele. Todos que estavam ali, eles estavam confiando em um remédio, em algo que a medicina poderia dizer a respeito deles, em um possível exame que poderia dar um resultado positivo. Todos eles. Mas eu ali naquele hospital não estava confiando em médico, eu não estava confiando em aparelho, eu não estava confiando na medicação, mas eu sabia que o meu Redentor vive e Ele estava comigo em cada momento. Então as pessoas até passavam por mim, eu estava brincando, eu estava conversando e falava: não tem como é que o cara está aqui rindo, brincando com todo mundo? Ei, porque eu sabia que aquele que me guarda. Como não confiar em um Deus que fechou a boca dos leões? Como não confiar em Deus que salvou aqueles homens com a fornalha aquecida 7 vezes mais? Como não confiar em um Deus que levou sobre ele as minhas dores, que levou sobre ele os meus pecados, que falou para toda a humanidade, Jonathan: está consumado, está acabado. Como não crer que um Deus desse pode mudar a história de pessoas? Porque Ele mudou a minha. Se Ele mudou a minha, um ser humano comum, Ele pode mudar a sua. Mas é preciso entender que o processo está ligado ao propósito, mas é crucial suportar o processo. Se você não suporta o processo, você não chega ao propósito. Só que nós temos que tentar parar de entender e querer compreender e apenas viver aquilo que Deus colocou para nós suportarmos. E na maioria das vezes nós estamos nos perguntando: por que tanta luta? Por que tanto gigante? Por que tanta destruição na minha família? Por que tanto problema dentro da minha casa? Por que tanta crise que eu tenho dentro de mim e nada consegue tirar isso do meu coração? Por que eu me sinto vazio? Por que eu me sinto sozinho? Por que parece que eu estou lutando sozinho todos os dias? Ei, querido, entenda algo. A luta que você passa é apenas Deus construindo o caráter dele em você. A prova que você passa é apenas Deus aperfeiçoando o caráter dele em você e através de você. Mas o problema é que, infelizmente, nós estamos tão preocupados em crescer que nós esquecemos aquilo que Deus deixou para mim e para você. Já percebeu que muitas pessoas, elas estão preocupadas aonde elas vão chegar na empresa? Qual formação do ensino superior vai garantir o futuro dela? Qual empresa ela vai conseguir ser promovida dentro dos aspectos que ela carrega intelectual, de inteligência, profissional, em suas habilidades em resolver as coisas? Não adianta evoluirmos fora da presença de Deus e viver uma vida sem Ele, porque ganhar sem Cristo é perda. Não é porque eu preciso ser um líder lá na minha igreja, eu tenho que liderar os jovens, o pastor de lá é meio fraco. Eu quero liderar o grupo de dança, eu quero tocar bateria ali que tem um destaque, todo mundo me vê. Não, eu quero tocar a guitarra, porque o Jonathan, ele até toca bem, mas eu acho que eu vou tocar melhor do que ele. Nós estamos preocupados com o status social e esquecendo daquilo que Deus nos chamou e nos preparou para fazer. E ei, Deus não está preocupado com qual função você vai exercer, mas como você está se portando dentro do chamado que Ele te chamou. Não é sobre a função, é sobre o propósito. Os discípulos não foram escolhidos para ter status, eles foram escolhidos para cumprir uma promessa.
Lázaro não foi apóstolo, Lázaro não foi pastor, Lázaro não foi sacerdote, Lázaro não foi profeta, mas Lázaro foi amigo de Jesus. Mais importante que o título é o nível de intimidade que você tem com Deus. Se você tiver um grande título ou um grande cargo, mas não tiver intimidade, o seu título não vale nada. Não entendi, pastor. Só vive milagre aqueles que são íntimos. Só vive milagre aqueles que falam: ei, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só vive milagres aqueles que são ousados e têm coragem de tocar as vestes de Jesus para que a vida seja transformada. Ó, sabe o que eu aprendi, cara? Isso eu vi lá no hospital. Eu aprendi que o pai, ele não vai te dar o que você quer. O pai, ele vai te dar o que você precisa. E às vezes a gente está tão frustrado porque a gente pediu e não recebeu, mas certamente ele te deu algo e você não percebeu. Porque isso nosso pai, a nossa mãe, faz com a gente. Às vezes você pede algo e você não ganha, mas ela te dá algo ou melhor ou parecido, mas ele não te frustra, ela não te frustra. Mas sempre ele te dá o que você precisa no tempo oportuno. Tem até a história de um rapaz que ele vira para os pais e fala: pai, eu preciso de uma chuteira nova. O pai, de uma estrutura familiar muito simples, um cara humilde, ele faz todo esforço do mundo para conseguir comprar chuteira para o seu filho. Ele chega em casa com a chuteira, na sala de estar, entrega nas mãos do seu filho e fala: ei, filhão, aqui está a chuteira que você me pediu. O filho abre a caixa, olha a chuteira, e ele não sorri. Ele fica paralisado olhando para a chuteira e pensando: meu, só pode estar de brincadeira. Essa chuteira nem marca tem. Essa chuteira é muito simples. Ele olha para o pai dele e fala: pai, é isso mesmo? Ele achou que o pai dele estava brincando. O pai dele falou: é, filho? Ele falou: não, pai, todos os meus amigos têm chuteira de marca, da Nike, da Umbro, uma Mercurial com o nome deles bordado, e o senhor está me dando essa chuteira? O pai, entristecido com a reação do filho, ele pega a chuteira e vai para a cozinha. O pai coloca a chuteira na mesa, fica ali durante alguns instantes, e o filho percebe o que fez e vai atrás do pai. Quando o filho chega até a cozinha, o pai está com a faca na mão, rasgando a chuteira, chorando. O filho pergunta para o pai: pai, o que está acontecendo? Por que o senhor está chorando? O pai fala para ele: filho, você me pediu a chuteira. Eu estou há 3 semanas pedindo um adiantamento na empresa para comprar sua chuteira e passando diversas humilhações. Quando eu consegui o dinheiro, eu corri lá para comprar essa chuteira para você. E eu consegui comprar, sobrou um trocadinho. Eu fui lá e comprei também uma garrafinha de pinga, porque eu precisava esquecer a humilhação que eu passei no meu serviço para adquirir aquilo que você me pediu. Uma pergunta para você refletir: você tem valorizado aquilo que o seu pai e sua mãe têm feito por você? Ah, eu queria o iPhone 16, mas minha mãe me deu o 12. Você já parou para pensar que às vezes o seu pai ou sua mãe não tinha condições de te dar o que você pediu, mas ele fez o esforço para te dar o melhor que ele podia? Você já parou para pensar que às vezes o seu pai deixou de comprar algo para ele para comprar para você? Porque quando a gente é jovem a gente não pensa esse tipo de coisa, né? Será que a gente vai precisar estar no leito de hospital para a gente começar a valorizar a vida que Deus nos deu? Sabe o que aconteceu comigo 7 dias internado? Eu aprendi que nós só confiamos em Deus quando toda a nossa base de segurança é retirada de nós. E quando toda a nossa base é retirada, aí sim nós confiamos 100% em Deus, porque não nos resta mais nada para confiarmos.
Às vezes Deus vai te tirar toda a sua base de segurança, para você entender que é Ele que te sustenta todos os dias. Mas quando Ele fizer isso, querido, esteja preparado, com uma vida intimamente com Deus no seu quarto, para você suportar esse processo doloroso. E eu lá 6 dias internado. Fala aí, 6 dias internado. Você já ficou um dia em casa e acabou a luz e não tinha nada para você fazer? Não tinha celular, não tinha computador, não tinha internet, não tinha com quem conversar? Já ficou assim alguma vez na sua vida? Todo mundo já ficou um dia assim entediado. Já ficou? Imagina 6 dias no leito de hospital. Quer saber o pior, sim ou não? Sem diagnóstico. 6 dias os médicos não sabiam o que eu tinha. 6 dias o médico só chegava para mim falar: olha, os seus exames estão ruins, os seus fígados, o seu fígado está mal, os seus rins estão mal, e o olho cada dia ficando mais amarelo, eu estava quase parecendo Simpson. Bateu na trave, mas um pouquinho, lá pelo menos gravar uma cena com ele. No 6º dia, por que o 6 me marcou? Porque no 6º dia era um sábado. Sábado é dia de quê? Churrasquinho, curtir a família, a esposa. Era um sábado. Todos os dias, às 9 horas, entre 8h30 e 9 horas, tinha visita médica. Os médicos entram na sala, no quarto onde eu estava, vai passando nos leitos, cheguei em mim. A médica e o residente, a médica para mim fala: Júnior, ela falou Gilmar, mas eu vou falar Júnior, tá, porque é melhor, vocês vão saber que é eu. Júnior, nós analisamos seus exames, estão todos muito alterados. Vamos ter que fazer outros exames, você vai ter que fazer uma outra sonografia. Nós suspeitamos que você tem uma obstrução, pode ser uma pedra nos rins, pode ser uma pedra na vesícula, ou pode ser um tumor. Agora vamos lá. De tudo isso que ela falou comigo, sabe a única coisa que eu lembrei? Tumor. 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 E acabou o assunto. E pode ser um tumor. Saiu. 6 dias sem diagnóstico. E ainda recebo a notícia que eu poderia estar com tumor. Até o 6º dia eu estava brincando com todo mundo. Eu estava rindo no hospital, eu estava pregando para as pessoas, eu estava orando para enfermos, eu estava andando no hospital todo. Até o 6º dia, 9h30 da manhã. Até aquele dia eu estava bem. E pode te ensinar uma coisa, sim ou não? Quando você tiver um amigo no hospital, não manda para ele perguntando se está tudo bem, porque não está. Manda para ele: vai ficar tudo bem. Porque chega um tempo, irmãos, que nós recebemos tanta mensagem que está tudo bem, que a gente não tem mais condição de responder. E mesmo assim você fala que está tudo bem. Então a médica saiu. E eu tinha uma janela, eu ficava olhando para essa janela paralisado. Acho que eu fiquei olhando para essa janela umas 3 horas direto, sem dar uma palavra. Então chegou o horário de visita. Meu pai subiu primeiro, ele foi junto com a Najara nesse dia. Quando meu pai subiu, às 16h30, veio uma cirurgiã conversar comigo. Nunca tinha ido uma cirurgiã no meu quarto, naquele dia foi. Falou: tudo bem, Júnior? Tudo. Olha, nós estamos analisando seus exames, vendo o que é essa obstrução. Ou seja, já entendi, tem uma obstrução. Vendo o que é essa obstrução, o que está causando esses sintomas em você. E mais tarde eu volto com o diagnóstico para ver se é um caso cirúrgico. Pronto. Continuei lá paralisado, conversando com meu pai, tentando mostrar para ele que eu estava forte, que eu estava bem, que estava tudo certo. E o tempo todo pensando: Deus, não me permita passar por essa situação. E o engraçado do meu pai, que eu falei com ele assim: pai, quando você chegar em casa, você vai falar com a minha avó que eu estou bem, que eu estou rindo, que eu estou forte, que eu estou conversando, que eu estou andando no hospital bebendo muita água, e que em breve eu estou voltando para casa. O pai: tá bom, foi embora.
Quando meu pai chegou na casa da minha avó, ele falou: mãe, o Júnior está na área vermelha, está amarelo. Eu acho que é normal o filho enterrar o pai, mas eu acho que eu vou enterrar meu filho, mãe. Gente, como é que o cara faz um trem desse? Meu pai, hein? Meu pai estava me enterrando antes de eu morrer. Não é de rir não, irmão, estou contando para vocês aqui, para vocês rirem um pouquinho também, né? Só ficar sério não. Meu pai saiu, a Najara subiu. Quando a Najara entrou na porta, eu consegui ver no rosto dela o olhar de desespero. Estava no olhar dela, ela olhou para mim na porta, assim, eu falei: ela não está bem. E nós ali começamos a conversar, não tocamos no assunto, e fomos conversando. E início eram umas 16h50, ela ficou lá até umas 18h30. Aí chegou a hora dela ir embora, o momento que ela ia embora para casa. O único dia que eu derramei uma lágrima foi naquele momento, porque não dependia dela, não dependia de mim, e na maioria das vezes pode ser que não depende nem do médico, mas dependia dos médicos. Naquele momento que ela me abraçou, eu chorei, porque aquele momento foi o momento que eu me vi em uma situação que ninguém mais poderia me ajudar, nem a pessoa que está do meu lado, orando por mim, me sustentando em oração, caminhando do meu lado, nem a pessoa que é uma das pessoas mais importantes da minha vida, que estava do meu lado, poderia passar esse momento comigo. Isso, eu tinha expectativa que a médica voltaria, e sabe o que aconteceu? Ela não voltou naquela noite. Mais desesperado ainda. E eu me lembro que então a Najara foi embora, e eu levantei, entrei no banheiro, liguei o chuveiro e eu comecei a chorar. E quando eu chorava, eu começava a falar com Deus: Deus, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito enfermidade, eu não aceito desespero, eu não aceito que o inimigo jogue setas na minha mente, que eu vou ficar muito tempo nesse lugar. E toda hora que entrava o enfermeiro Alexandre falava: olha, não, que no seu caso aí provavelmente uns 25 dias aqui internado para recuperação. Outro vinha e falava: olha, nesse caso de hepatite tem que tomar muito cuidado, porque pode haver sequelas. E a cada notícia que chegava eram notícias desanimadoras, mas eu sabia que Deus estava cuidando de tudo. Você entrou no banheiro, pastor, você chorou, você é fraco? Não, eu comecei a clamar, porque a palavra de Deus diz: entra para o seu quarto, fecha a porta, e no secreto ele vai falar. Eu não tinha quarto, mas tinha o banheiro me esperando. Eu entrei e falei: Deus, eu não aceito. Deus, eu não vou ficar aqui. Deus, eu não vou cair numa cama de hospital. De repente, naquele banheiro, eu ouvi um som falando comigo: ei filho, fica tranquilo, porque a minha graça te basta. Fala com quem está do seu lado assim: é bom que você esteja fraco. Agora olha para mim, porque a palavra de Deus diz que o poder dele se aperfeiçoa. É bom que às vezes você esteja fraco e que todas as suas bases de sustentação sejam removidas, porque é nesse momento que você entende: eu estou fraco, mas o poder de Deus está se aperfeiçoando em mim através da minha. É bom às vezes sofrer, porque tem pessoas que só vão conhecer Deus verdadeiramente através de um grande sofrimento. Deus vai se revelar a você de uma maneira que Ele nunca se revelou. Às vezes pode ser que vai ser através de um sofrimento, porque tem pessoas que só conseguem sentir a Deus diferente, ter uma grande experiência com Ele sofrendo. É bom sofrer? Não é bom sofrer,
mas às vezes é necessário para nós crescermos e amadurecermos na presença de Deus. Coloca 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 e 8. Olha o que vai dizer. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me esbofetar, para me humilhar, a fim de que não me exaltasse. Coloca o próximo. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Apóstolo Paulo aqui está dizendo que ele tinha algo que o incomodava, que ele tinha algo que era apontado dentro de si, às vezes por Satanás, e ele orou 3 vezes a Deus, pedindo para que aquilo fosse retirado, expelido dele. Só que depois que Deus fala com o apóstolo Paulo: olha, Paulo, fica tranquilo, porque isso é a fim de meu propósito, porque o meu poder vai se aperfeiçoar através desse espinho na carne que você tem, através dessa dificuldade que você está vivendo. É agora que você está achando que você está fraco, é que eu estou te fortalecendo. Isso é para que às vezes nós não venhamos achar que somos melhor do que os outros, mas sim que Deus está acima de todas as coisas e que Ele continuamente cuida de. E quando o apóstolo Paulo entende isso, no versículo 10 vai dizer: por isso, por amor a Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, na angústia, pois quando sou fraco, quando estou fraco, é o momento que Deus está me fortalecendo. Então é hora de pararmos de olhar para nossas condições, parar de olhar para aquilo que nós estamos vivendo, ou para aquilo que o outro vive e está muito mais à frente do que nós. É hora de parar de olhar que o nosso vaso é um vaso defeituoso, trincado, é um vaso cheio de falhas, e o outro vaso é lindo, é maravilhoso, é um vaso que todo mundo quer ter, é um vaso que extrai todos os dias coisas boas, é um vaso que todo mundo quer tocar, quer levar para casa. Mas você está lá se olhando no espelho e falando: eu sou um vaso sem valor, eu sou um vaso simples e ainda estou quebrado. Às vezes você está se vendo assim todo dia. O poder glorioso de Deus, ele é mais evidente quando é mostrado em vasos fracos. Deus não está procurando por vaso bonito, Deus está procurando por vaso de honra. Deus não está importando se o seu vaso é simples, ato, se está trincado ou não. Deus, ele não veio para aqueles que são perfeitos, ele veio para aqueles que estão em busca do aperfeiçoamento. Eu não sei a condição que você está aqui, a maneira que você veio hoje. Eu não sei se tem algum familiar seu passando por uma enfermidade, por um câncer, por uma doença. Não sei. Eu não sei se você tem uma mágoa no coração que você não consegue arrancar de dentro de si, está te matando todos os dias. Eu não sei, mas algo eu sei, que se não houver renúncia da nossa parte, não vai haver resposta da parte de Deus. Se não houver renúncia da minha parte, não vai haver resposta da parte de Deus. Então eu quero te chamar uma pequena reflexão. O ano está acabando e faltam 33 dias para que ele se finalize. E eu tenho uma chave poderosa que ela vai mudar a sua mentalidade hoje. Você não sabia, mas até o dia de hoje Deus testou o seu coração. Você não sabia, mas até o dia de hoje Deus testou a sua fé. Você não sabia, mas até o dia de hoje Deus te colocou em deserto, em provas, e você suportou porque você está vivo e você está sentado nesse lugar. Deus te testou, Deus colocou gigantes na roda do seu propósito. Deus fez que várias coisas que você conjecturou para a sua vida, baseado no seu propósito, desse errado, mas ainda assim você está aqui.
esse ano, até o dia de hoje, Deus queria te ensinar, Deus queria te mostrar e Deus queria te provar. Tem lugares que a partir de hoje não vai te caber mais. Tem pessoas que nunca deram ouvido para você e essas pessoas não merecem a sua presença. Tem lugares que você não é respeitado e você merece estar em lugares que as pessoas te respeitam. Mas para isso, Deus não pode fazer nada por mim e por você, mas nós podemos renunciar àquilo que tem nos tirado da rota do nosso propósito. Nós podemos agora largar a bicicleta de rodinha que nós estamos andando há muitos anos e começar a deixar Deus guiar as nossas vidas. Começar a parar de deixar de confiar naquilo que as nossas mãos podem palpar, naquilo que as nossas mãos podem pegar, e confiar naquilo que nós não conseguimos ver, mas baseado na fé nós sabemos que vai acontecer. Milagres estão disponíveis para pessoas que creem em milagres. Eu lembro que quando eu estava no hospital, já não estava aguentando mais. A Najara, no sábado, nós estávamos passando o pior dia das nossas vidas, o pior martírio que um ser humano pode estar vivendo, que é depender único e exclusivamente de pessoas que não podem fazer nada por você, mas sabendo que Deus poderia fazer algo. Ela virou para mim e falou assim: amor, fica tranquilo, porque quarta-feira você vai embora para casa. E uma mulher gritou: não vai não, quarta-feira é feriado e eles não dão alta no feriado. E outros vinham e falavam: olha, no caso de hepatite fica aqui muito tempo. Quando chegou terça-feira à noite, o médico entrou na sala, entrou no quarto, olhou para mim e falou: eu não sei o que aconteceu, mas os seus exames de sangue tá melhor. Tava 14 mil, passou para 1.000 e é 700 o normal. A sua biliar melhorou o exame também. Gilmar, eu tenho que te falar uma coisa, pode ser que amanhã você vá embora. Eu não sei o porquê, eu não sei como, mas eu sei que Deus faz quando você crê. Deus faz quando você crê. Se Ele falou: Lázaro, vem para fora, é porque Lázaro ouviu a voz de Deus. Pastor, o que eu preciso fazer? Ouvir a voz de Deus. Ele está te chamando. Você vai esperar tudo ser tirado de você para você entender o que Ele pode fazer por você e através de você? Eu estou aqui, irmão. Eu não estou aqui porque eu sou melhor. Eu não estou aqui porque eu sou bom. Eu não estou aqui porque eu prego bem. Eu não estou aqui por nada disso. Eu estou aqui porque a graça me basta. Quando eu saí daquele hospital, eu falei com a Najara: nós precisamos viver mais, nós precisamos aproveitar mais, nós precisamos buscar mais a Deus, nós precisamos orar mais, nós precisamos mudar a nossa vida, nós precisamos cuidar mais de pessoas, nós precisamos fazer o ministério aumentar, nós precisamos cuidar de gente. Ela: opa, calma que você sai do hospital agora. E aí? Será que quando tiver seus braços todos feridos, roxo, de tanto receber remédio no hospital, será que é nessa hora que nós vamos pensar: eu poderia ter feito mais, eu poderia ter honrado meu pai, eu poderia ter honrado minha mãe, eu poderia ter ido naquele lugar que meu pai me chamou para ir, comer com ele, eu não fui, eu poderia ter ido naquele culto, aquele culto falou com tantos jovens, por que eu não estava lá? Então a pregação do André Fernandes, que ele fala: a vida é um sopro. A Carol, esses dias, ela perdeu o pai dela.
Eu acho que se ela tivesse pensado que o pai dela não estaria mais aqui, muita coisa ela teria feito diferente. Será que você vai esperar seu pai e sua mãe não estar mais aqui para você falar assim: pai, eu te amo, mãe, eu te amo? Aprenda algo que eu sempre ensinei para os jovens aqui. O perdão não é sobre a pessoa que está recebendo, você falando, olha, eu te perdoo. É sobre você que está liberando, está tirando isso de dentro de você. Tiago perdeu o pai dele ainda jovem. Ele tem cara de jovem, mas ele é velho, viu? Mas está aqui. E para piorar, às vezes tem pessoas aqui que nem tiveram a oportunidade de ser criadas por seus pais. Tem pessoas aqui que não conseguem nem às vezes comprar um tênis porque não sobra dinheiro. Que não conseguem ir na lanchonete com a galera da igreja porque não tem condição. Querido, mas você tem o poder de mudar tudo isso. Porque quando você vive uma vida pautada na renúncia, Deus, Ele te honra. Porque eu nunca me senti tão honrado por essa igreja, por Deus, pela minha família, o quanto eu sou e fui até aqui, mas porque eu decidi viver uma vida de renúncia baseado no propósito de Deus. Apesar de estar lá no leito de hospital, enfermo, eu falava o tempo todo com Deus: Deus, eu te louvarei, e eu sei que existe um propósito de Deus para mim nesse lugar. E eu estou aqui, recuperado, fortalecido, renovado e podendo mais uma vez ministrar a palavra de Deus para você. Querido, então toda vez que eu subir aqui, eu vou entregar tudo, eu vou falar com Deus: Deus, é o último culto, vai ser a nossa melhor adoração, o céu vai descer nesse lugar, a igreja vai subir, jovens vão ser curados, que eu já consigo ver, jovens vão receber ministérios, jovens vão falar: olha, eu não sabia quem eu era, agora eu sei, eu não tinha propósito, agora eu tenho, porque eu decidi renunciar, e por isso eu recebi uma resposta de Deus. Jovens que não tinham condição de nada, eram envergonhados porque andavam com o sapato furado, vai chegar aqui e falar: pastor Júnior, Deus mudou a minha história, hoje eu tenho condição, hoje eu tenho provisão, porque eu sempre acreditei que Deus poderia fazer isso por mim. Então, querido, não viva uma vida apática na presença de Deus, mas saiba que quando tudo sair da sua volta, quando tudo estiver desmoronando, quando parecer que é o fim, é nesse momento que Deus vai trabalhar em você. Então, se tem crente aqui, pelo amor de Deus, levanta do seu lugar e faz barulho para Jesus. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.